paz. Amém? Vamos colocar de pé, dar início ao culto nessa manhã. Lá em Salmo 136 diz: Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A graça do Senhor é o favor dEle. Mesmo que nós não merecemos, Ele é bom. E toda vez que nós rendemos graça, nós colocamos diante do Senhor, pela bondade e fidelidade dEle. Que cessem as conversas agora, tome o seu lugar. Você está na casa de adoração ao Senhor. Vamos render graças a Ele, vamos derramar na presença dEle. Amém? Feche os seus olhos, levante suas mãos em sinal de adoração, de rendição a Deus. E abra sua boca, começa a falar para Ele o porquê que você está aqui. Pai, nós te damos glórias, te damos louvores, porque o Senhor é bom. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença nessa manhã. Nos entregamos, Senhor, por inteiro, porque nós somos dependentes da Tua presença. Pai, toma esse ambiente na Tua presença. O Senhor já se faz presente aqui. Nós queremos Te louvar e adorar por tudo que o Senhor é, Pai. Porque o Senhor é grande e poderoso. Senhor, cerca este lugar agora com Tua glória e o Teu poder. Nós repreendemos agora toda força contrária à Tua presença, Senhor. E nós levantamos aqui um altar de adoração ao Teu nome, Pai. Fala conosco nessa manhã, Pai. E nós entregamos o que nós temos nessa manhã diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Casa com o Senhor.
as suas mãos para o Senhor Jesus. Essa casa com deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar nesta manhã. Deixa o Espírito Santo fazer algo diferente nessa manhã para a sua vida. Senhor Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, no Teu nome nós adoramos, nós Te bendizemos. No Teu nome, Senhor amado, nós falamos que Tu és, ó Pai, o Senhor dos senhores, ó Pai. Venha colorir, venha transformar, venha trazer uma nova atmosfera. Venha trazer, Senhor amado, algo novo, algo fresco vindo do Teu altar. Pai Celestial, nós somos, Senhor amado, os filhos que estamos sedentos da Tua presença. Não aceitamos sair da mesma forma que chegamos. Não, Senhor. E neste lugar, ó Pai, neste lugar nós clamamos pela Tua doce presença. Nós clamamos, ó Pai Celestial, pelo Teu toque, Senhor. Pai Celestial, eu estou diante de homens e mulheres, filhos que querem algo fresco de vir do Teu altar. Espírito Santo de Deus, ministra, traga fé, traga perseverança, traga ousadia, traga coragem, traga, Senhor amado, algo, Senhor amado, que é impossível aos nossos olhos, mas é possível para Ti, porque nós somos, ó Pai, nós cultuamos um Deus que está acima de todas as coisas. E nesta manhã, Senhor amado, nós queremos, ó Pai Celestial, receber do Teu altar. Receber do Teu altar. Com as mãos que quer receber algo, erga as mãos por Jesus. Nesta manhã recebemos, Jesus. Recebemos, Senhor, a Tua doce presença. Através da palavra, Senhor amado, que será ministrada também, Senhor. Nós recebemos, ó Pai. É uma oportunidade estar aqui, Senhor. É uma oportunidade ouvir a Tua voz. É uma oportunidade. E nós, ó Pai Celestial, do nosso coração, nós agradecemos. E expressamos isso aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Podem assentar, por favor. Vamos passar agora para o momento, de adoração ao Senhor, através dos nossos dízimos, ofertas e primícias. Amém? Vamos abrir lá em Provérbios 3, versículos 9 e 10. É um texto bastante conhecido por todos nós, mas se faz muito necessário que a gente possa entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida. Lá em Provérbios 3, 9 diz assim: honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Quantos creem nessa palavra aqui hoje, nessa manhã? Amém? E se a gente ler um pouquinho mais para cima, lá em Provérbios 3, 5 fala: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, os versículos eles vêm a se complementar. A gente não pode lê-los separadamente, não é verdade? Então, quando a gente entende esses versículos que nós que nós lemos anteriormente e aplicamos na nossa vida, nós podemos confiar plenamente, de todo o coração, no nosso Pai. Amém? Nós temos lido o livro, esse devocional que nós temos feito. Quem não fez, faça, porque tem feito muitas mudanças, transformações na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E nós entendemos que como que nós adoramos o nosso Deus? É através da nossa vida. A adoração não é só um momento cantado, mas é tudo aquilo que a gente decide fazer. E tudo aquilo que nós fazemos e que glorifica ao Senhor é uma forma de adoração. Amém? E nada mais é esse momento que a gente adorar a Deus com tudo que nós temos, com a nossa vida, com os nossos recursos. O Renato me pegou meio que de surpresa hoje, mas eu estava pensando, o que eu traria nesse momento
aqui para vocês. E Deus me fez a lembrar. Tem 11 anos que eu estou aqui nessa casa. Estou aqui, né, com os nossos pais espirituais, com os irmãos. Somente eu e Deus sabe de onde eu estava há um tempo atrás. Isso, para mim, é um momento de muita alegria. Porque eu sei onde eu estaria se eu não estivesse aqui. Eu sei plenamente. E eu louvo a Deus por Ele ter me resgatado. Louvo a Deus por essa casa. Foi através dessa casa que eu pude ter a minha vida transformada. Lógico que, né, através de Jesus, mas a partir daqui mesmo. E aqui, gente, só está de pé por quê? Pela fidelidade do povo de Deus, né? E hoje é um convite de gratidão a todos que aqui estão, porque a maioria aqui que eu conheço não veio de um berço evangélico. Estou mentindo? A maioria foi resgatado lá do mundo. E lá no mundo, quantas vezes para ir lá para a balada, né, a gente tirava de onde tinha e não tinha para poder curtir uma noite. Então, porque todo esse amor que nós dispensávamos lá atrás, hoje nós não dispensamos aqui na casa de Deus, que traz vida. Tudo aqui traz vida, não traz morte. Né? Fica uma reflexão para cada um dos irmãos. Né? Então, dependa do Senhor de todo o coração, não tenha medo. Aqui é um solo fértil, tudo que você depositar nesse lugar vai florescer, vai frutificar. Amém? E que através dessa casa muitas e muitas pessoas também possam ser salvas. E isso também, Deus, quando Ele quer fazer, gente, Ele faz. Mas Ele usa as pessoas para fazer. Então nós temos um papel muito importante aqui dentro. E principalmente na nossa fidelidade, através dos dízimos e das ofertas. Amém? Podem ficar de pé, por favor. Vamos orar. Segura aí na mãozinha de vocês os dízimos, as ofertas, as primícias. Vamos consagrar ao nosso Pai. Pai querido, Deus de poder, nós te louvamos e agradecemos, Pai. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos resgatou, nos tirou. Nós sabemos que tudo que nós temos hoje, Senhor, foi através da Tua bênção sobre nós. E que nós possamos, Senhor, aprender a sermos fiéis, verdadeiramente, na Tua casa, em todos os momentos. A Tua palavra fala para nós fazermos tudo conforme para o Senhor e não para os homens, porque é do Senhor que vem a recompensa. Que nós possamos aplicar e viver isso nas nossas vidas. Nós repreendemos nesse momento, Senhor, a ação de Satanás, a ação do devorador nas casas de todos os irmãos, Pai. E que através da nossa fidelidade, todas as brechas possam ser fechadas, Senhor. Que nós possamos viver um ano de abundância. Um ano, Senhor, repleto da Tua bondade e fidelidade nas nossas casas. Nós te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, por favor. Bom dia, graça e paz. Amém? Eu quero chamar aqui a equipe do 30 Semanas. Você que não fez ainda 30 semanas, vai começar fica longe não, fica aqui pertinho que vai bater aí. Essa aqui é a equipe, olha que equipe bonita, né? Cadê os meninos? Os meninos precisam vir aqui também. Não tem só mulher, tem meninos. Agora é só a equipe que vai trabalhar, tá? Não os que vão fazer, não. Só os que vão trabalhar, tá bom? Mas vamos lá. Estão todos aí, ó, que benção. Só os que vão trabalhar. Você vai trabalhar, Fernando? Então você está descansando agora, hein? Aí você volta. Ó, vem aqui, ô Alexandre. Isso, senão você fica fora da foto. Olha que equipe bonita, né, gente? Gente, vamos falar do 30 Semanas. Vamos lá, põe aí a árvore para nós. Apaga essa luz aqui, por gentileza, não sei se ou diminui. Tá vendo essa árvore aí? A Laine explicou aqui semana passada. Eu vou explicar de novo, tá bom? Então, lá na folha, quando você acha uma árvore na rua, o que você vê? Primeira coisa que a gente vê, preste bastante atenção. Primeira coisa que a gente vê quando a gente vê uma árvore são as folhas, né? Principalmente se for um ipê, você fala, nossa, que bonito, olha, que ipê bonito. Lá na minha casa, a vizinha tem um ipê branco. Pena que só dura 3 dias, né? Ele floresce 3 dias e já cai tudo, suja tudo o chão lá.
O que são as folhas? São as nossas compensações. Pastor, o que é isso? A compensação é o teu mau hábito, ou o teu vício, ou o teu trauma que aflorece. Então eu vou dar alguns exemplos, porque tem gente que fala assim, eu não preciso de 30 semanas. Eu quero te falar que todos aqui precisam, todos. E eu vou te explicar o porquê. Sabe aquela pessoa briguenta, raivosa, crenqueira, rabugenta? Conhece alguém assim? De repente é a sua esposa, mas não vai apontar para ela agora não, senão a briga já vai começar, né? Por que ela é assim? Porque ela tem ira. Por que ela tem ira? É uma compensação. A ira é uma compensação. A ansiedade é uma compensação. O que é a ansiedade, gente? O Levi já está ansioso. Ele é pequenininho e ansioso. Come depressa. Puxou para mim, né? Por que eu sou barrigudo? Porque eu como depressa, nem mastigo. Já põe o garfo na boca, já sai engolindo. Ansiedade. Conhece alguém que fica mordendo a unha? O que mais? Tem lá gastrite, úlcera. Às vezes vem de ansiedade esse tipo de enfermidade. Presta atenção aqui, gente. Muita gente dispersa. O diabo não quer que você trate o seu mau hábito. Por isso que ele deixa você disperso. Né? O que mais? Tem um monte de tipo de problema. Compulsão. Tem compulsão alimentar. Compulsão por compra. A pessoa gasta mais do que ganha. Por quê? Porque ela tem uma válvula de escape. Ela tem uma compensação. Por que aconteceu esse mau hábito? Eu estou falando de coisas do dia a dia, tá? Eu estou falando para você que acha que não tem nada. Aí tem aquela codependência impositiva e codependência anulativa. O que é isso? Você conhece aquela pessoa que ela não consegue fazer nada sozinho? Ela depende de alguém? Para ir no mercado ela depende de alguém. Ela não consegue ficar sozinha. Se o marido morrer, pronto. Não sabe o que vai fazer da vida, porque depende do marido para tudo. Se a esposa morrer, pronto. Não sabe passar uma roupa, não sabe cozinhar. Gente, isso é normal? Não. Presta atenção aqui. Você é codependente de alguém. Né? Tem mulheres, olha só, já vi esse caso. O marido morreu, a mulher pedia para o filho dormir na cama com ela, de medo. É uma codependência anulativa. E a impositiva? Tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não está bom. Né? Eu atendi um casal aqui na igreja, que a mulher falou assim para mim, pastor, lá em casa todo mundo tem que ter 2 chinelos. Um fica do lado de fora, outro do lado de dentro. Porque para entrar dentro de casa tem que trocar o chinelo. Falei, hã? Tem que trocar o chinelo. Por causa das bactérias. Gente, desculpa. Isso não é normal. Isso é doença. Se eu tiver que ter 2 chinelos lá em casa... Aí sabe o que acontece? O marido esquece, entra com o chinelo, que veio da rua, entra para dentro. Aí o pau quebra. Não trocou o chinelo. Por que eles brigam por causa do chinelo? Você acha que isso é normal? Isso é loucura. Loucura por limpeza, loucura por... Né? Então olha como que você é doido, você nem sabe. Fala pro irmão aí, você é doido e nem sabe. Né? Tem gente que é assim, ó. O quadro em cima da estante virou um tantinho, ele já fica desesperado. O quadro tem que estar ajeitadinho. Né? É tudo no mínimo detalhe. Aí a pessoa fica assim, ó, tá velha, tá com pressão alta, porque ela se apega em coisinha que não precisa. Você precisa de tratamento. Eu 30 semanas aqui para te tratar. Por que acontece isso com a minha vida? Por que eu sou doido? Presta atenção aqui. Ó, não estou falando nem de maconha, nem de bebida, tudo isso é loucura, tá? Quem fuma maconha, bebida. Não estou falando de pornografia ainda, vou chegar lá. Por que está assim? Porque tem os bloqueadores. Lá na raiz tem a orfandade. Todo mundo sofre de orfandade em alguma área. Você é órfão de alguma área. Por quê? Porque os teus pais não foram perfeitos. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito.
A gente teve uma carência emocional que causou uma orfandade na nossa vida. E aí, essa orfandade gerou, em algum momento, uma rejeição, que foram abusos, traumas, nossas escolhas erradas de outros, que recaíram sobre nós. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Teve um pai que brigou no serviço, foi mandado embora. Ficou mais de 2 anos desempregado. Para não passar fome, a mãe fez coxinha e deu para a criança de 10 anos ir vendendo de porta em porta, para ganhar um dinheiro. Essa criança cresceu, se tornou um adulto, e até hoje ele lembra disso e culpa o pai. Por causa de você, eu precisei vender coxinha, seu velho sem vergonha. Criou uma mágoa do pai, porque o pai foi negligente, causou uma orfandade, virou um trauma. Quantos estão entendendo? Eu estou explicando para você, vai tentando lembrar algum trauma que os seus pais causaram em você. Esse menino em questão que a mãe fazia ele dormir do lado, lá no método CIS ele falou isso. Ele falou, a minha mãe achou que eu era o marido dela, não na área sexual, mas assim, ela queria que eu tinha 12 anos, ela queria que eu protegesse a casa, ela queria que eu fosse o homem da casa, e eu fiquei pirado por causa disso. Gente, existe um monte de doideira no mundo, né? Aqui eu não estou falando nem de abuso sexual, você que sofreu abuso sexual, sofreu abuso físico no sentido de apanhou muito do pai e da mãe, tudo isso causou trauma em você, e refletiu aonde? Lá na árvore, lá na folha. Sabe, tem gente que usa droga. Sabe por que você usa droga? Não é porque você gosta da maconha, não. Não é porque você gosta da cocaína, não. É porque você sofreu algum problema na sua infância. A pessoa usa droga porque ela foi abusada e ela precisa de uma válvula do escape. Sabe por que o pingaiada fica lá no bar enchendo o caneco? Fica bêbado todo dia? Porque ele está fugindo de uma realidade que está dentro dele. Ele precisa tratar essa realidade, que é o bloqueador. Quantos estão entendendo aqui? Aula de psicologia hoje. Eu vou dar um testemunho meu bem rápido. A Denise veio aqui, deu o testemunho dela. Meus pais eram feirantes. E esse aí foi o maior bloqueador que eu já tive. E um bloqueador foi ligando em vários bloqueadores. Meus pais eram feirantes, eles precisavam trabalhar. E aí, um período da minha infância, minha mãe pagava uma adolescente para me olhar. Eu não lembro o nome dela, não lembro da cara dela, mas eu lembro que quando... O Josué já está caguetando aí, quem é? Eu lembro que eu tinha uns 5 anos, 6 aninhos talvez, e um dia ela baixou minha cuequinha e abusou de mim sexualmente. Eu não lembrava disso, foi um trauma, porque às vezes o tamanho do trauma bloqueia você e não faz você nem lembrar daquilo. E além dela me abusar sexualmente, ela ainda comia todos os meus danoninhos. E aí, o que aconteceu com uma criança de 5 anos? Eu comecei a ter uma sexualidade aflorada. Com 10 aninhos, me apresentaram a revista pornográfica, na rua. E eu comecei então a desenvolver uma sexualidade distorcida. É uma das coisas que precisa tratar. O que eu estou falando aqui acontece com mais de 98% das pessoas. Aí eu comecei a me masturbar. Na rua alguém me ensinou assim, é assim que se masturba. E eu comecei a me masturbar com 10, 11 anos. E não parei até um tempo atrás. Eu me masturbava compulsivamente. Pastor, o senhor vai falar isso do púlpito? Uma das coisas que o 30 Semanas te ensina é não ter mais máscaras. Porque uma vez que você é curado, você não tem vergonha do trauma que você passou. Qual que foi o problema de eu me masturbar? Tem gente que acha que isso é normal, que não tem problema. Gente, isso tem um problema grave. Eu já era casado e teve vezes de eu me masturbar tanto que eu não conseguia depois ter relação com a minha esposa. Aí ela achava que eu estava traindo ela, ou que eu não desejava mais ela. Na verdade, eu não tinha mais pique. E aí, causava uma briga em casa. Era uma briga. E essas brigas, que o errado era eu, e eu não podia falar isso para ela, porque eu tinha vergonha e tinha medo. Então, o que aconteceu?
eu comecei a ficar irado. E uma das coisas de quem não tem vergonha na cara, eu ainda jogava a culpa nela. O errado era eu, a culpa era minha, eu colocava a culpa nela. Aí desenvolveu ira, desenvolveu ansiedade, desenvolveu um monte de coisa. Até o dia que eu criei coragem e fui lá e contei para o meu discipulador, para o meu pastor. Contei tudo do jeito que eu estou contando aqui, contei mais detalhes para ele, abri meu coração, pus na mesa. Então ele começou a orar comigo, começou a me orientar e começou então o princípio da minha libertação. A gente começou a parar de brigar. E aí veio 30 semanas e eu comecei a estudar com mais detalhes essas coisas. E aí foi minha cura completa. Preste atenção. A primeira coisa que você tem que fazer para libertar do seu mau hábito é confessar. Eu estou confessando uma coisa que eu já tive. Sem vergonha, sem medo. Pastor, o que as pessoas vão pensar? Irmão, olha aqui, uma coisa que você tem que se libertar. Eu não estou nem aí com o que você vai pensar. Eu quero ser liberto. Ah, mas eu vão contar da minha vida. Enquanto você pensa isso, o diabo está aprisionando você. Você pode falar isso aí. Ó, eu contei isso aqui na internet. Entra no meu Instagram, tá lá. Quer fofocar da minha vida? Copia o vídeo lá, pode mandar para quem você quiser. Eu não tenho mais problema com isso. Eu coloquei esse vídeo ontem no Instagram. A galerinha do Flamboyant, tudo começou a entrar para ver. Eles estão achando o máximo lá. Ah, o irmão Jonas fazia isso. Gente, eu passei dessa fase da hipocrisia. Eu também passei da fase de usar máscaras. Porque o que importa é eu ser curado daquilo que não agrada a Deus. Quantos estão entendendo? Aí eu entrei no 30 semanas tratando a ira. Depois eu descobri que eu tinha ansiedade. Tratei a ansiedade. Hoje eu não como mais desesperado e ainda estou tentando ajudar o Levi. Calma, filho, come devagar. Né? Aí ele gritando mentira lá. E eu sei que eu melhorei. Olha, o Gé veio ontem e falou assim para mim, pastor, você nem ficou mais preocupado, né, que a pastora internou. Primeiro que eu já sei que ela não vai morrer, né? Porque essa mulher é imorrível. Ela entorta, mas não quebra. Mas segundo, eu aprendi a confiar em Deus e descansar minha ansiedade nele. Antes, quando eu entrava no vermelho, no limite, eu ficava desesperado. Eu já entrei no limite, no vermelho, tantas vezes, gente, que agora eu estou tranquilo. Todas as vezes dá certo. Todas as vezes Deus cuida de mim. E eu estou conseguindo controlar a minha ansiedade. Outra coisa, eu tinha codependência impositiva. Tudo tinha que ser exatamente do meu jeito. E eu descobri que isso era uma doença. E eu comecei então a delegar funções. E não importa do jeito que você vai fazer. Se for para ficar bom, ou melhor até do que eu quero, pode fazer do jeito que você quiser. Estou me libertando. Gente, eu não estou perfeito. Eu descobri no 30 semanas que eu tenho um monte de coisa para tratar ainda. E tem gente aqui nessa igreja que não fez nenhum ciclo ainda. Sabe por quê? Porque você acha que não precisa. Ah, você precisa sim. Tem gente aqui que fez uma vez só, tá bom, já fiz. E aí você não sabe por que o seu casamento é uma droga, uma porcaria. Olha o que está acontecendo com os casais hoje. Um chega em casa, senta no sofá, outro senta no outro, o filho no outro, todo mundo com o celular na cara. Você precisa tratar aí. Entra na roda do celular. Porque isso é uma disfunção. Não é normal a família dentro de casa não conversar e ficar no celular. Então, nós temos um monte de disfunções, um monte de coisa errada que a gente precisa tratar. E aí, o 30 semanas está aqui. Esses irmãos aqui, todos eles fizeram mais que uma vez, né? Ou pelo menos uma vez. São homens e mulheres de Deus. Eles reconhecem o quanto eles precisam de Jesus, o quanto eles são falhos, o quanto eles precisam se tratar. Então, o que é o 30 semanas? Uma rede de apoio para te ajudar. Você pode vir tranquilamente e também convidar aqueles que precisam. Conhece alguém que está com vício de droga? Conhece alguém na bebida? Conhece alguém na depressão?
O que é depressão, gente? É uns sintomas da folha e o bloqueio está ali no trauma. O que é uma pessoa depressiva? Alguém que sofreu algum trauma, alguma dificuldade. E aquilo fez ela ficar triste. Então, está aqui o nosso apelo. Você já pode se inscrever, está lá no grupo da igreja. Hoje, no final, 2 pessoas do 30 Semanas vai ficar ali, no balcão. Você pode procurar eles ali, olha a carinha deles aqui. E eles vão inscrever você, se você tiver dificuldade. Pastor, qual que é o valor do 30 Semanas? O 30 Semanas é de graça, não paga nada. A única coisa que você vai ter que adquirir é a apostila. Tem algumas ali já na loja. Nós vamos encomendar mais essa semana. Vai ter uma apostila para você seguir, né? São 30 semanas mesmo, cravado. Dentro do 30 Semanas tem um encontro, o Encontro Rendição, que foi o encontro que fez eu lembrar desse episódio aí, do meu trauma. E vai ser uma benção, amém? Depois dos 30 semanas você se forma, ganha um diploma, faz o segundo ciclo se quiser, se não quiser, pelo menos um você fez. Quantos entenderam, diga amém. Espero vocês. Vamos dar uma salva de palmas para essa equipe linda aqui. Deus abençoe. Tem 30 semanas para as crianças também, porque os pais já estão deixando elas doidas, né? Porque você é louco, você não percebe que você é louco, aí você deixa seu filho doido e ele precisa vir tratar. E na rodinha do 30 Semanas das crianças ali, ó, eles falam tudo. E aí eles já estão aprendendo a ser libertos. Quero encerrar minha palavra aqui falando desse livro maravilhoso. Quantos estão gostando desse livro aqui? É maravilhoso ou não é, gente? Esse livro te ensina a ser crente. Tem gente que acha que ser crente é vir domingo de manhã na igreja. Não. Nessa semana nós lemos do compromisso que você tem que ter com a igreja. E a igreja é o corpo. A igreja é a comunidade. Está falando aqui da importância de você ter comunhão com a igreja. Essa semana. Agora nós vamos entrar, pastor Inácio vai pregar agora aqui, nós vamos entrar na semana do discipulado. Pastor, eu não peguei meu livro. Chegou ali 10 desses para você que encomendou. Quem quiser encomendar, pede, nós vamos pedir mais. Não tem problema, você pode ir lendo do começo, não importa se a gente está lá na frente. Quem está no grupo do WhatsApp, acompanha lá as devocionais. Leia e faça a sua devocional para você aprender o que Deus quer da sua vida. Amém? Vamos receber então a pastora Inácia. Antes disso vai ser colocado um vídeo aqui. E aplauda Jesus bem forte. As crianças estão liberadas. O propósito da sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Deus tem um plano para você e os propósitos para a sua vida vão muito além dos poucos anos que passamos neste mundo. Vamos viver intensamente 40 dias de propósitos. Envolva-se pessoalmente com a leitura diária do livro Uma Vida com Propósitos e coletivamente através dos encontros de células, participação das celebrações e ações semanais. Você foi criado para viver eternamente. Graça e paz. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Hoje nós então estamos na 4ª semana, né? E vamos aprender um pouco sobre o terceiro propósito, né? Que é o discipulado. E você foi criado para ser parecido com Jesus. Quantos se parecem com Jesus aqui? Digam amém. Foi meio fraquinho, hein? Foi meio fraquinho. Mas no final dessa palavra, nós vamos colocar mais a nossa vida na presença do Senhor, entender isso, esse propósito do Senhor para a nossa vida, que nós somos criados para sermos parecidos com Ele, né? Às vezes em casa tem muito disso.
Ah, você se parece com seu pai. Ah, você se parece com a sua mãe. Interessante que é assim, a mãe sempre acha semelhança no o filho com o pai quando está fazendo alguma coisa errada, né? Isso aí você tem do seu pai, né? E vice-versa. Mas quando aí é alguma coisa boa, a gente fala, puxou a mim. Não é assim? Ou na casa de vocês é diferente? Não, né? É assim mesmo, dessa maneira, né? E nós somos criados para sermos parecidos com Jesus. Essa pessoa linda que está aí do seu lado foi criada, ela à semelhança de Cristo, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não, né? Não é possível, mas é possível sim, né? O Senhor nos fez, nos criou para sermos parecidos com Ele. Romanos 8, 29, a parte B, diz assim: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes a seu Filho. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Que desde o princípio de tudo, desde que Deus criou todas as coisas e formou o homem, o Senhor já nos designou para sermos parecidos com seu Filho Jesus, né? Jesus é um modelo, Jesus é um modelo qual nós devemos parecer, né? Fomos criados para sermos parecidos à semelhança de Cristo, né? Desde o princípio. E Efésios 4:15 diz assim: Deus quer que cresçamos e conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, à semelhança de Cristo. Amém? 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então nós somos criados para sermos parecidos com Cristo. A palavra está dizendo aqui que quando nós afirmamos, eu creio em Jesus, nós vemos muitas pessoas, quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas no mundo, as pessoas falam assim, não, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus. Mas você anda como ele andou? Você anda como Jesus andou? Às vezes a pessoa nem sabe nada a respeito de Jesus. Então, se nós dissermos que nós cremos no Senhor, aqui a Bíblia diz que nós temos que andar como ele andou. Irineu Lyon diz assim: ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que ele é, né? Ele se tornou ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que ele é. Então, Jesus, Deus, veio e nasceu num corpo igual ao nosso, né? A nossa semelhança, né? A humana, para nos ensinar como nós devemos viver, como nós devemos andar na presença de Deus, e assim nós pudéssemos nos tornar aquilo que ele é. Amém? Então, todos precisamos de um propósito, né? Por isso que nós estamos lendo o livro, por isso que nós estamos incentivando a você que leia, que faça os devocionais, porque ali, como o paizão acabou de dizer, esse livro nos ensina a sermos crentes, segundo a palavra de Deus, e nos ensina que nós não estamos aqui nessa vida, né, por acaso. Cada um de nós temos um propósito, cada um de nós foi criado com um propósito na vida. E uma vida sem propósito, ela não tem sentido. Não tem essa que eu nasci e a vida me leva, né, para onde quer, como um vento aí, né, uma folha jogada no vento, e eu nasci, não sei de onde vim, não sei para onde vou. Como que pode, né?
nós temos um propósito, o Senhor nos criou com um propósito específico, e nós temos que aprender esse respeito. Né? Nós temos que, para que a nossa vida faça sentido, nós temos que descobrir qual o propósito de Deus para a nossa vida, o porquê que eu estou aqui. E essa foi a primeira semana, né, introdutória, que nós aprendemos sobre o porquê que eu estou aqui nessa terra. Depois nós falamos sobre que nós somos criados para adorar, né? Aprendemos sobre isso, sobre adoração. Semana passada nós aprendemos que nós somos criados para termos comunhão, né? Amar os irmãos, como conviver com os irmãos, como fazer parte da família de Deus, né? Nós aprendemos sobre a comunhão. E hoje, então, nós vamos aprender qual será o caráter que você expressa. Qual caráter? Qual o seu caráter? Né? Quando as pessoas te veem na rua, será que a gente carrega só aquela carga de quem foram os nossos pais biológicos, né? Que alguém olha e fala assim, nossa, aquele ali parece com o pai dele, né? Ou se tem algo bom para dizer, né, para falar a respeito da pessoa, é um bom caráter, é como foi o pai, como foi a mãe, é honesto. Ou será que falar não vale nada, né? Igualzinho o pai, igualzinho a mãe, misericórdia, né? Então, que caráter eu vou expressar, né? Então, nós já lemos que nós somos criados para expressar, para ser a semelhança de Cristo. Então, nós estamos aqui nessa terra para expressar o caráter de Cristo. Amém? Então, Filipenses 2:5, né, nos fala sobre isso. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Então, Filipenses fala isso, né? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Então, hoje o terceiro propósito, nós vamos ver o terceiro propósito para o qual Deus nos colocou nesse planeta. Ele encontra-se em Romanos 8:29, que nós já lemos, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a semelhança de Cristo, né? Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas isso não quer dizer, então eu sou como Deus, então Deus me criou para ser a sua imagem, então Deus me criou, quer que eu seja como Cristo, Deus quer que eu seja Deus. O terceiro propósito, ele fala do plano de Deus, que Deus sempre teve com relação a você, de torná-lo semelhante a Cristo Jesus. Isso é o discipulado. Então, como que nós vamos nos tornar semelhantes ao Senhor? É através do discipulado. E como eu estava falando, será que ser parecido com Deus, com o Senhor, está querendo dizer que nós vamos nos tornar deuses? Esse foi o pecado que tirou Satanás do céu. Ele queria se assemelhar a Deus. Esse foi o pecado que Satanás levou Eva e Adão a perderem o paraíso, né? Ele queria colocar no coração deles o mesmo erro que o tirou do céu, né? Ele disse, se você comer desse fruto, você vai ser como o Altíssimo, você vai se semelhar a Deus. Não é nesse sentido. O que o Senhor quer que nós pareçamos com Jesus no seu caráter, na sua santidade, né? A palavra de Deus diz, o Senhor diz, sede santos como eu sou santo.
Então, é no nosso caráter, na santidade. É nisso que nós vamos aprender hoje, né? Para nós nos parecermos com Cristo, né? Existe uma arma, uma técnica, que é o discipulado. Desde o início que Deus planejava criar os seres humanos semelhantes a si mesmo. Então, quando a gente vê lá em Gênesis, o que Deus está falando, né? Combinando em criar o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, não para sermos pequenos deuses, mas para sermos semelhantes a Ele na sua santidade, né? O terceiro propósito que Deus tem para minha vida é ser semelhante a Cristo. Chamamos isso de discipulado. Sabemos, então lá em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nós fomos chamados segundo o propósito de Deus, e Ele age na nossa vida segundo esse propósito, né? É importante lembrar que o termo discipulado, ele não aparece nas Escrituras, né? Mas a ordem é fazer discípulos. Tem pessoas que é assim, ao pé da letra. Mas essa palavra discipulado está na Bíblia? Isso é de Deus? Não, não está escrito a palavra, mas está escrito a ação, está escrito a ordem de Jesus, né? Em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como que eu vou fazer discípulo? Discipulando. É o que Jesus fez quando Ele chamou os 12, né? Depois os outros que foram vindo, né? Mais ou menos 70 que estavam mais chegados a Ele, né? E toda aquela multidão que havia uma multidão em volta de Jesus. Mas quem estava perto de Jesus? Os 12. E foi aqueles que Ele fez discípulos. Porque Ele ensinava dia e noite para eles como viver nessa terra. Como viver nessa terra agradando o Pai. E essa era a maneira que Jesus formou os discípulos, né? Formou os 12 discípulos. E a gente sabe, né, que em um determinado momento, Jesus envia aqueles discípulos para fazerem outros, né? Então, é isso que nós estamos trazendo para nós hoje. Esse é o propósito da igreja, né? Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos viver a vida de Jesus. E Jesus viver em nós, né? E nós precisamos ensinar outros esse mesmo propósito, né? Que é o discipulado, né? Então, não importa a maneira. Aqui nós temos várias ferramentas de discipulado, né? Nós temos o G12, nós temos o Eva, temos o Adão, temos as redes, né? Que são os GDs de adolescentes. Então, nós temos várias ferramentas de discipulado. Não importa qual delas, mas você tem que se encaixar em uma, né? Você tem que se encaixar para que você possa ser um discípulo de Jesus, para que a sua vida vá se tornando cada vez mais semelhante a Cristo, né? A vida de Cristo. Em 2 Timóteo 1:1, o apóstolo Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, né? O cristianismo, aqui tem uma frase do John Stott. Ele foi
um teólogo muito importante, né? Um dos grandes nomes mundiais do Evangelho. Ele faleceu aos 90 anos em 2011, né? Se você buscar lá, você vai encontrar várias coisas sobre a importância da vida de John Stott. E ele disse assim: o cristianismo não é primeiramente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, ele é Cristo. E ser cristão é conhecer Jesus e segui-lo e acreditar nele, né? Então, muitas pessoas fazem uma confusão na mente. Eu lembro que uma vez a gente foi evangelizar lá no bosque, e uma pessoa lá ficou praticamente endemoniada, se opôs com o nosso pessoal, né, com o pastor. E essa pessoa disse assim: aqui vocês ficam, né, mais ou menos isso. Não todas as palavras arrisca, mas mais ou menos isso ele disse. Vocês ficam tentando fazer as pessoas ser cristão, que não sei o quê. Jesus não era cristão. Eu falei, Senhor. Então, uma pessoa que fala isso, ela demonstra que ela não conhece nada sobre Jesus, que ela não conhece nada da palavra de Deus. Porque cristão quer dizer pequenos cristos, né? Então, lá no livro de Atos, quando os apóstolos, os discípulos, foram chamados de cristãos pela primeira vez, eles se alegraram muito, porque as pessoas o mundo estava reconhecendo eles como parecidos com Cristo, pequenos Cristos. É uma palavra que termina em aotil, mas não é aumentativo, é um diminutivo, pequenos Cristos. Então, como eu posso dizer, Jesus não era cristão? O cristianismo, né, ser cristão, não é um sistema ético, não é um sistema social, não é uma religião, não é um conjunto de normas. É a própria pessoa do Senhor Jesus, né? É o próprio Cristo, né? E quando alguém, né, diz, ou quando alguém te convida para ser cristão, então não fala essa bobagem. Nem Cristo era cristão, né? Talvez seja uma forma negativa de muitas vezes julgar pequenos grupos, alguma atitude que você tenha visto e acha que não é legal, e daí você diz, nem Cristo era cristão. Não, o cristianismo é o próprio Jesus, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. E Jesus deseja que você tenha uma vida plena e satisfeita. Ele veio para isso, para nos dar uma vida plena e satisfeita. E o maior exemplo para o nosso discipulado, seja para o crescimento espiritual, pessoal ou para discipularmos outros, é a vida com Jesus. Então você não vai poder dizer que você é um discípulo, e nem vai poder discipular alguém se você não tiver a vida plena em Jesus. Como você pode discipular alguém se a tua vida está totalmente fora dos padrões do Senhor, né? Como pode? Aí será aquilo que Jesus disse, né? Um cego guiando outro cego. Então nós precisamos estar com a nossa vida completa em Jesus, estar completos em Jesus, independente das situações eternas e externas. Nós precisamos estar com a nossa vida completa em Jesus. Jesus passou por toda a sua vida em torno de executar a vontade do Pai e cumprir o plano divino do resgate humano através do seu próprio sacrifício. Então vemos que Jesus foi pura doação. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio, esse era o propósito da vida dele. Ele sabia bem qual era
o propósito que Deus tinha para ele nascer aqui nessa terra. Era fazer a vontade do Pai, né? Você já parou para se perguntar o que Ele deseja para a sua vida? Você já perguntou para Jesus o que Ele quer da sua vida? Ou você vem para a igreja todos os domingos, né? Só como aquele religioso que vem cumprir a obrigação, né? Tem muitas religiões que dizem assim: não, no domingo de manhã eu vou lá, eu oro, eu recebo a palavra, eu tomo a comunhão lá, né? E garantir a semana inteira. Isso é religiosidade, né? Nós precisamos perguntar. Se você ainda não sabe, se você ainda está aqui nessa terra sem saber, sem ter certeza, o motivo que você vive aqui, você deve fazer essa pergunta para o Senhor. Qual é a vontade dEle para a sua vida? Qual o propósito dEle na sua vida? Nós vamos ler vários versículos do capítulo 10 de João, né? E nesse texto Jesus se apresenta como o bom pastor das ovelhas. E ele nos revela, através dessa metáfora, o que realmente importa para você, né? Então Jesus, ele anunciava a palavra, ele falava das coisas do reino de Deus, falando de coisas que eram comuns para o povo, aquilo que era de fato, de fácil entendimento para o povo, né? Às vezes a gente vai falar, muitas vezes as pessoas vão falar alguma coisa a respeito de Deus e fica procurando palavras difíceis. Jesus falava daquilo que era comum, né? Que era de fácil entendimento para todos. E no versículo 2, fala que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, né? Então vamos ver através da palavra do próprio Jesus quais são os seus maiores desejos para a nossa vida, né? Para ser parecido com Jesus, você precisa primeiro confiar plenamente nele. Então, versículos 1 e 2 diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. E Jesus disse, né? Tem algumas versões que diz, que fala assim: em verdade, né? E quando Jesus está querendo dizer isso, em verdade, Ele está querendo dizer: eu lhes asseguro, o que eu estou falando é certo, né? O que eu estou falando é certo, você pode confiar plenamente naquilo que eu estou dizendo, né? E então a primeira coisa que eu preciso é confiar em Jesus plenamente nas suas intenções. Jesus, ele está dizendo que você pode confiar nele, né? Ele está dizendo que existe o mal no mundo, mas ele diz: pode confiar. Você sabe por que ele está falando isso? Porque entre duas pessoas a base precisa ser de confiança. Então, no nosso relacionamento entre nós e Deus, nós e Jesus, precisa haver confiança. Nós precisamos confiar nele, que ele veio, que ele é a porta. A Bíblia diz que ele é a porta. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está falando de si mesmo, né? Ele está abrindo seu coração para nós, né? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O Senhor veio, né, para nos pastorear. Ele veio para nos dar segurança.
o que acontece com as ovelhas que não têm pastor. Elas ficam perdidas, elas ficam à mercê dos perigos, né, que o mundo oferece. Mas aquele que tem, a ovelha que tem pastor, ela é cuidada, né? O pastor, ela não precisa se preocupar com o alimento. Ela não precisa se preocupar com a segurança, porque o pastor provê tudo isso para ela. E é isso que Jesus está querendo passar para nós, a segurança do cuidado dele, de quem ele é, né? De quem ele é e o que ele veio fazer por nós. A segunda coisa diz, esperar passagem pelas portas, que ele abrirá, no versículo 3, né? Que fala, Jesus abre as portas para a sua vida. A linguagem de portas é uma coisa que era muito comum para o povo, né? Porque naquela época, não somente as portas tinham casa, as casas tinham portas. Não somente as casas tinham portas, mas havia portas nas cidades. Então, as cidades eram protegidas por muralhas e para entrar naquela cidade, né, precisava passar pela porta. E era isso que Jesus estava falando ali, né? Então, primeiro ele diz, aquele que passa pela porta é o pastor das ovelhas. Depois ele mesmo diz, eu sou a porta, né? Então ele estava falando aquilo que era de fácil entendimento, né? Negócios eram feitos, realizados nas portas. As portas era algo assim muito importante. Os governantes, muitas vezes, os anciãos da cidade, eles sentavam nas portas para julgar o povo, a causa do povo, né? Então, Jesus usou, falando ali que ele era a porta. E o que abre, Apocalipse 3:7 fala, e o que abre, e ninguém pode fechar, e o que fecha, e ninguém abre, né? Então, você não precisa muitas vezes ficar temendo a respeito daquilo que vai, do que pode te acontecer. Você não precisa temer com respeito muitas vezes de decisões de tomar, ou se você perder, se eu perder o emprego, se essa porta se fechar. Se a sua vida estiver entregue ao Senhor, aqui em Apocalipse ele diz, aquele que abre, Jesus, aquele que abre a porta e ninguém fecha, mas aquele que fecha e ninguém abre, né? Então, ele é o Senhor, ele é o Senhor. E nós precisamos estar com a nossa vida entregue a ele, né? Para que nós possamos viver isso. Nunca queira passar por uma porta que não foi aberta por Jesus, né? Então, muitas vezes a gente fica brigando para entrar numa situação, para viver algo, e aquilo não é uma porta que foi aberta para Jesus, por Jesus. E se você entrar por aquela porta que Jesus não abriu, você vai se dar mal. Vai se dar mal porque não foi ele que abriu. E não relute também para não entrar na porta que o Senhor abriu diante de você. Porque às vezes o Senhor está abrindo, está mandando você ir e você está com medo. E o que nós falamos aqui? Que Jesus falou, né? Eu lhes asseguro, eu sou o pastor, né? Eu sou o pastor das ovelhas. Então, se o Senhor te mandou ir, vá. Porque se é a porta que ele está abrindo, é para você ir e achar pastagens. Ter um relacionamento, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Para que nós possamos discernir todas essas coisas, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. A Bíblia ele disse assim, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele as chama
pelo seu nome. Então, o que diz aqui? Ele abre a porta e as chama para fora, né? Então, qual situação que muitas vezes você está precisando sair? Qual situação? O Senhor está te chamando para fora. E a Bíblia diz que aquele que é ovelha, ele ouve a voz do pastor, né? Eu já vi vários vídeos assim de pastores mesmo, de ovelhas, bichinho, que outro chega e chama lá, eles têm um jeito de chamar, né? Chama lá a ovelha, o outro chega, chama, e as ovelhinhas ficam no mesmo lugar. Mas quando chega o pastor daquele rebanho, e ele faz lá um barulho, um som e chama, as ovelhas vêm tudo correndo, obediente. E é isso que Jesus disse, quem é ovelha, ouve a voz, ouve a sua voz, né? E ele diz que chama pelo seu nome, né? Qual o nome que Jesus tem te dado, que o mundo tem te dado? Nós vimos sobre o 30 semanas. Às vezes, por conta de uma vida, daquilo que a gente já viveu, né? Às vezes o mundo nos rotula, nos chama de vários nomes que nos machuca, mas Jesus nos chama pelo nome que Ele criou, né? Que a Bíblia diz que só Ele sabe, né? Ele nos chama e nós ouvimos a sua voz, né? O mundo muitas vezes quer nos apelidar, nos nomear, mas Jesus nos conhece e nos chama pelo seu nome, pelo nosso nome, né? Seguir a Jesus não é simplesmente uma religião, é muito mais. É aceitar um relacionamento pessoal de amor e assumir compromisso de relacionamento pessoal com uma pessoa que te ama profundamente e deu sua vida por você, né? Então, não é uma religião só, não é somente uma religião, pelo contrário, é um relacionamento verdadeiro com alguém que deu a sua vida no seu lugar, né? Que te amou tanto que deu a sua vida no seu lugar. E por isso, né? O mundo, ele está perdido. Jesus disse, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, em Lucas 19:10, né? Ontem à noite me mandaram uma postagem. Tem uma coisa que está acontecendo muito hoje no mundo. Me mandaram uma postagem assim, de um casal homossexual, né? Homoafetivos, como quiser chamar, né? Gays, e que eles foram para uma igreja e eles mesmos fizeram essa postagem dizendo que mesmo eles sendo casal do mesmo sexo, que eles estavam frequentando uma igreja tal e sendo abençoados, e diz que houve uma polêmica muito grande a respeito disso. E a igreja, né, eu não conheço a igreja, né, eu li muito rapidamente assim, o comentário, vi o comentário da pessoa que estava postando, eu acredito que para bombardear a igreja, dizendo que a igreja se posicionou àquele respeito, né, colocando que realmente eles não eram a favor da escolha deles, que segundo a Bíblia, e que o que nós cremos é pecado, né? Não é da vontade de Deus. Então, eu vejo a intenção da pessoa que me mandou sobre isso. Se nós, aqui diz, né, que Jesus veio salvar, buscar e salvar o que havia perdido. Se nós entrarmos por aquela porta e a nossa vida continuar a mesma que era quando nós estávamos lá no mundo, nós estamos anulando a graça de Cristo. Nós estamos anulando a morte de Jesus na cruz por nós. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar, né?
Se qualquer pessoa que entre por aquela porta, qualquer que seja a prática da vida dela, quando ela passa aquela porta, ela é bem acolhida. Nós amamos, nós queremos demonstrar o amor de Deus, nós queremos abraçar. Mas se, ao estar aqui dentro, não houver uma transformação de vida, uma mudança de vida, uma mudança de caráter, então tudo aquilo que nós estamos estudando aqui, todo o nosso esforço para nos assemelhar a Cristo, né? E isso tudo é em vão. A morte de Jesus é em vão. Porque o Senhor veio buscar, mas Ele veio salvar. E a nossa vida precisa ser transformada. Não importa se o meu pecado... mas eu não tive uma vida assim... sexualmente distorcida, né? Como o paizão testemunhou, né? Mas qual foi o meu pecado? Qual foi a minha velha criatura? Qual eram as minhas práticas? Não importa o que era. A Bíblia nos mostra que que todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. E a igreja é um grande hospital, onde aqueles que entram doentes, aqueles que entram problemáticos, né, vêm e são transformados, e têm vida mudada. E agora, quando eu venho e eu fui liberta de maus pensamentos, de pensamentos obscenos, de pensamentos negativos, da pornografia, e eu quero continuar aqui da mesma forma, então estou perdendo meu tempo, porque eu não estou usufruindo da graça de Cristo, daquilo que Jesus veio fazer na cruz, que deu a sua vida para me tornar semelhante a Ele. Se for para eu ser como eu sou, como eu era, né? Continuar, então é lá fora. Mas se eu estou aqui na casa do Senhor, na igreja, se eu venho para a igreja, eu venho buscar me parecer com Jesus, né? E o interessante que às vezes as pessoas que criticam, quando a gente ensina a palavra, o que a palavra diz, elas não postam, né? Que nós temos saído, né? A igreja tem saído no carnaval, tem ido lá e abraçado e falado palavras de amor, palavras de salvação. Ninguém postou a gente abraçando ali, né? Os gays, orando por eles, né? Por aqueles que têm, não só gays, não, as pessoas com vícios, pessoas perturbadas, e a gente orando, né? E demonstrando o amor de Deus. Mas muitas vezes as pessoas, né, querem pegar alguma situação isolada para falar mal, né? Para falar mal da igreja. Mas vamos continuar aqui. Em Jesus você tem uma identidade. Então, se você quiser continuar com a identidade lá velha do mundo, então não se aproxima de Jesus. Mas Jesus, quando se aproxima de você, Ele quer te dar uma nova identidade. Porque às vezes a pessoa ostenta que aquilo que ela está fazendo é certo, mas quando está lá sozinho, na casa, na solidão, aí vem todo aquele peso, né, daquela vida que machuca. E Jesus, né? Jesus em você, em Jesus você encontra a identidade. Desenvolver uma jornada de confiança ao lado dele. No versículo 4, ele diz: porque depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai diante delas, porque o seguem, porque conhecem a sua voz. Então Jesus quer nos tirar
da vida velha. Ele quer nos tirar de lá. E quando Ele nos tira de lá, Ele não nos deixa perdidos. Ele nos conduz, né? Então Ele quer mostrar uma nova jornada, uma nova vida. Ele não somente deseja que você venha à igreja aos domingos, mas Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele não te abandona, Ele não te deixa perdido, né? No rolê. Ele te tira lá daquela vida assim, né? Errada, da vida de pecado, mas Ele quer te dar uma nova vida. A Bíblia diz que Ele nos conduz por pastagens, por pastos verdejantes. Um mestre só pode ser responsável pelos discípulos aprendizes. Então, como eu falei, quando você quer aprender, quando você se dispõe a aprender, você quer ouvir a voz de Jesus e seguir, aí Ele te torna. A Bíblia diz que há pastagem verdes, né? Há águas tranquilas, mas só se nós quisermos. Se a gente ficar lutando, né? Não, Jesus, por continuar na nossa própria vida, eu posso até estar dentro da igreja e ninguém saber e continuar na velha vida. Quem que vai perder com isso? Só você vai perder com isso. Porque você está vivendo uma vida de mentira. Então você não vai experimentar os pastos verdejantes, você não vai experimentar as águas tranquilas, né? Em Jesus você encontra prosperidade. Então tudo isso que eu falei, né? Na vida, seja vida financeira, conjugal, sentimental, aonde você está precisando do agir de Deus, venha, se entregue realmente a Jesus, ouça a voz dEle, né? Se disponha realmente a seguir o Senhor. Então, os 5, nós precisamos ter esperança firmada nele, né? O versículo 9 e 10 diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, em Jesus, nós somos salvos. Se nós quisermos continuar lá no mundo com as mesmas práticas, lá estamos à mercê do ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Por isso nós estamos vendo tanta destruição que há no mundo. Mas Jesus veio para dar vida e vida plena, né? E tudo que é preciso é passar pela porta. Tudo em sua vida precisa passar por Jesus. Ele é a nossa solução. Quem passar por Ele encontrará pastagens. Leiam depois em casa todo o capítulo de João 10. Isto é coisas básicas e substanciais de subsistência natural. Uma porta conduz a pastos verdes, né? Jesus falou sobre isso, né? Aquele que sairá e achará pastagens. Então aquela região, né, é de muito deserto em volta. E Jesus ali estava fazendo uma promessa, né? Mesmo que havia muito deserto em volta, ele dizia que se passar pela porta, você vai achar pastagem. Porque Ele é o pastor e Ele sabia onde, Ele tinha pastagem. O Senhor sabe, né? Se a nossa vida, se a sua vida está no deserto, o Senhor sabe onde há pastagem. Mas você precisa passar por Jesus. Você precisa passar pela porta, né? Jesus deseja dar a você algo grande, sobrenatural, algo que realmente só Ele pode te oferecer.
né? Então existe uma lenda sobre a fonte da juventude, e muita gente, eu lembro que existem muitos filmes, né, que falam sobre isso, as pessoas procurando a fonte da juventude, viver eternamente, né? E quem que é? Jesus é que é a fonte da eternidade. E às vezes as pessoas buscam vida, buscam juventude eterna nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, né? E não querem Jesus e não vão até Jesus. A vida eterna, a vida plena é só nele. Não é no seu conhecimento, não é, na sabedoria desse mundo, dessa terra, mas é em Jesus. Não fuja dele, não fuja da porta, não tente pular a janela. Você vai cair, você vai se machucar. Venha pela porta, venha por Jesus. Ele tem todas as coisas que nós precisamos. Jesus é a fonte da eternidade. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. O preço já foi pago. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O preço foi pago por você e por mim. Ele deu a sua vida por nós, né? Então é só vir. Ele realmente deu a sua vida por você. Está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, o Senhor, todos os anos, os sacerdotes tinham que ir lá, o sumo sacerdote, oferecer sacrifício por si mesmo e depois pelo povo. E todos os anos tinha que ir, tinha que voltar e tal. Jesus veio e deu sua vida. E foi o preço pago, foi o preço suficiente, porque foi o sacrifício perfeito, né? Pago por nós. Ele deu a sua vida uma só vez, né? Uma só vez. Ele entrou, como a Bíblia fala, nos Santos dos Santos, né? Por nossa causa. Ele deu a sua vida. O sacrifício foi a sua própria vida. Então, nós não podemos fazer disso como se fosse nada. Então, você quer viver para sempre? Você deseja a imortalidade? E através de Jesus você pode. Com Jesus você nunca vai morrer. Ele morreu a nossa morte para podermos receber a sua vida. Em Jesus se encontra a salvação, né? Então, nós precisamos buscar o outro item, buscar um relacionamento de intimidade com o Senhor, né? Precisamos, para receber essa vida, entregar nossa vida para Ele, né? E receber a verdadeira vida. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, né? Então, eu preciso conhecer o Senhor. Para ficar parecida com Ele, eu preciso conhecer Ele. Eu preciso saber quem Ele é, né? Então, preciso desenvolver um relacionamento de intimidade, né? Em Jesus, você encontra crescimento. Então, se posicionar mediante a palavra. Versículo 19 a 21 diz: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, hoje não é diferente, gente. É igualzinho. Você pega aí o seu celular, você vai ver. Procura essa postagem para você ver um monte de gente dizendo, né? Esses crentes estão endemoniados, né? Então, o que acontece?
Você vem para a igreja, você recebe a palavra, você se maravilha com a palavra. O louvor foi maravilhoso, a palavra foi maravilhosa. E a oração final, então, nós saímos daqui flutuando. Só que chega lá fora, vai ter gente chamando você de endemoniado. Na verdade, eles estão endemoniados, porque estão sem a graça, sem o conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes eles vão te acusar, vão dizer: esses crentes estão endemoniados, né? Olha aí o que eles estão falando, o que eles estão dizendo. E é nessa hora que nós precisamos mostrar que nós temos vida com Jesus, que nós somos parecidos com Jesus. É isso que nós estamos aprendendo nas devocionais, é isso que nós estamos aprendendo, né? Lendo o livro. Não é um livro, é um livro que está baseado na palavra de Deus. Nós estamos aprendendo da palavra de Deus, como sermos parecidos com Jesus. Aí é lá fora, é diante dessas pessoas que muitas vezes nos criticam, que mostram esse tipo de postagem, para ver qual o nosso posicionamento e qual é o seu posicionamento. Você crê na palavra de Deus? Quando a palavra de Deus, venha a enquete lá. O que você crê sobre o aborto? Né? Eu lembro que o paizão trouxe para nós uma vez aqui, né? Em situações delicadas, é possível, é permitido o aborto? Então, não é a minha opinião, porque muitas vezes a minha opinião, aquilo que eu acho, está errado. Por quê? Não está baseado na palavra de Deus. Então não é a minha opinião, não é o meu pensamento. Tem que ser o que a palavra de Deus diz. Tem que ser aquilo que o Senhor diz, né? É aí que eu passo a ser parecida com Jesus. Quando eu passo a viver como Ele viveu, quando eu passo a deixar que Ele viva em mim, que as minhas decisões, que os meus pensamentos não sejam mais meus, mas sejam do Senhor, na minha vida. Amém? Então, se posicione diante da palavra, né? Se posicione. Em Jesus você encontra a transformação, né? A sua vida com Cristo, né? Você será transformado, e é essa vida que vai mostrar, que você vai mostrar lá fora, né? Então, encerrando aqui, somente Jesus, né? Somente Jesus te conhece e te chama pelo nome. Somente Jesus te conhece e te chama pelo nome. Ele aponta caminhos e direção certa para você. Ele supre as suas reais necessidades. Te oferece vida abundante e te concede a vida eterna. Então, viva a vida cristã com plena satisfação e assim produza frutos, novos discípulos, né? Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus. Filipenses 2:5. Então vamos sair daqui nessa manhã, né, decididos, né, a termos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém? Porque assim nós seremos parecidos com Ele. Amém? O segundo capítulo é chamado Você Não É um Acidente. Existem pais acidentais, mas não existem filhos acidentais. Há pais ilegítimos, mas não filhos ilegítimos. Seus pais podem não ter planejado você, mas Deus sim. A razão pela qual você está vivo, a razão pela qual seu coração está batendo, você está respirando nesse momento, é que Deus queria que você vivesse. A razão pela qual seus pais são seus pais é porque eles tinham o DNA certo para criar você. Tenham sido eles bons ou maus pais, pais indiferentes, ou talvez você ao menos nem os tivesse conhecido. Mas Deus sabia que eles tinham o DNA certo para criar você. E Deus estava mais focado em criar você do que nas habilidades aparentes de seus pais. Uns anos atrás, em Hong Kong, eu conheci uma garota anã
e que nunca passou de 1,20 m de altura. Seus ossos todos doíam, e ela sentia a dor do ostracismo de não encontrar um emprego, de não ter achado um companheiro para se casar, e se sentia muito solitária. Um dia, em uma igreja em Hong Kong que decidiu fazer a campanha dos 40 dias, alguém deu uma cópia do livro Uma Vida com Propósitos e ela chegou ao capítulo 2 que falava "Você não é um acidente", e ela rompeu em lágrimas. E ela pensou, talvez haja um propósito para a minha vida. Tarde, nossa equipe estava em Hong Kong e quando ela viu um de nossos pastores, ela correu até ele, pulou nos braços dele e começou a dizer e repetir sem parar em chinês: "Eu não sou um acidente, eu não sou um acidente, eu não sou um acidente." E você também não é. Eu quero que você leia esse capítulo e perceba que você está aqui por um propósito. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.